queridos estudantes, estamos de volta para encerrar essa sexta linda. Já já é sextou. Mas antes disso, vamos fazer uma revisãozinha sobre morfossintaxe, os tipos de sujeito. Em uma de nossas aulas, nós trabalhamos aí os tipos de sujeito e vimos como é relevante compreender a constituição desse termo, que é considerado um termo essencial da oração. Então, é muito mais fácil de você encontrar em todas as orações o sujeito do que não encontrá-lo, né? Então é importante entender qual é o papel do sujeito, como ele ajuda a construir os sentidos, diversos gêneros em que aparece, quais situações, por exemplo, a gente usa sujeito composto, sujeito simples, o sujeito inexistente, nem gosto de falar sujeito inexistente, né? A oração sem sujeito mesmo. Mas é importante também verificar como a norma determina esses tipos de sujeito, né? Principalmente a diferença entre os sujeitos implícitos, os sujeitos ocultos, os indeterminados, tá? Para que você entenda que eles podem ser, sim, elementos de coesão ou de imparcialidade dentro dos contextos. Então, vamos lá. Tipos de sujeito, revisando, queridos estudantes. Olha aí, Bob Esponja. Só lendo a gramatiquinha. A gente viu que são basicamente 4 tipos de sujeito, né? Considerando aí que um deles é a oração sem sujeito ou um sujeito que não existe. Hoje a gente vai revisar principalmente as situações em que o sujeito não existe, né, gente? Que são os casos de indicação de hora, sensações, tempo transcorrido. Mas avisando aí um pouquinho, tá? Veja aí que o sujeito simples é aquele que só tem um radical, ele é representado por uma palavrinha apenas e que o sujeito em si estabelece uma relação intrínseca com o predicado, que é, no caso, a oração que vai informar algo sobre o sujeito, cujo núcleo oracional e o sujeito estabelece uma relação intrínseca porque o sujeito, caso o verbo indique um processo, uma ação, ele pode praticar essa ação, ele pode sofrer, ele pode, ao mesmo tempo, praticar e sofrer essa ação. Por exemplo, ó, Flávio olhou-se no espelho. É um sujeito reflexivo, porque eu olhei, mas olhei para mim mesma. Então, a gente vê nessas relações o que é um sujeito simples, o composto que tem 2 ou mais núcleos. Esse tipo de sujeito, via de regra, leva o verbo ao plural. Vocês lembram que a gente estudou concordância aqui e que a gente viu como é importante analisar os tipos de sujeito. Porque esses sujeitos, eles têm uma relação intrínseca com o verbo também no aspecto da concordância. Você, querido estudante, deve lembrar disso, tá? Puxando aí para um outro link, a gente vê que a concordância é um aspecto sintático, é um dos aspectos gramaticais que é avaliados aí dentro do registro formal, ou seja, quando você vai usar aquela língua chiquérrima, respeitando as regras da gramática normativa, evidentemente em contextos formais, o sujeito aí é um elemento importantíssimo no sentido de respeitar essas regras no aspecto da concordância. Olha aí, viu? Tanto é que se estuda a concordância, tanto nominal quanto verbal, principalmente a partir dos sujeitos, né? Então, o composto em geral leva o verbo ao plural. Mas vai haver situações que não, né? Que a gente tem uma concordância facultativa. Depende. O implícito é aquele que você sabe e aprendeu que não está lá na oração, ou seja, ele é invisível. Você não vê realmente. É uma palavra oculta. Por isso que a gente diz que é um sujeito oculto. Foi um termo omitido, ocultado na oração. O detalhe, gente, é que esse termo omitido, ele realmente pode ser recuperado. Você consegue recuperar ou pelo próprio contexto, tá? Por via desse sujeito devido a esse sujeito ter sido citado, por exemplo, no início do texto e numa outra parte mais para frente, ele ter sido omitido. Esse tipo de sujeito ele pode ser recuperado na desinência do verbo. No entanto, se você não consegue dizer quem foi o responsável pelo processo verbal, então ali você não vai dizer que não tem o sujeito. Tem. Tanto é que uma ação foi praticada. Né? Você diz assim, ó, mataram um jovem em um bar. Bom, não se sabe quem foi. Mas a ação de matar ela não foi concretizada, então não se pode dizer que não tem um sujeito. Se um processo foi feito, se uma ação foi executada, existe um sujeito, por mais que você não saiba identificá-lo.
Esse é o famoso sujeito indeterminado, viu? Muito cuidado para não confundir esses dois, porque, de alguma forma, esses dois, tanto o implícito quanto o indeterminado, estão ocultados na oração. A diferença é que o implícito você recupera e o indeterminado não se recupera. Então, esse implícito pode ser chamado aqui, ó, gente, de elíptico. Ativar aqui nossa canetinha. Elíptico. As gramáticas ainda o chamam de oculto. Também podemos chamá-lo de desinencial. Eu vou explicar cada uma dessas situações. Ó. É desinencial quando a gente recupera esse sujeito pela desinência do verbo. Tipo, vamos à praia. Quem vai? Nós. Foram à escola. Bom, pode ser eles ou pode ser um sujeito aí facilmente recuperado no contexto. Eles, elas, vocês, enfim. Oculto porque não está presente, né? Implícito porque não está expresso. Uma coisa implícita é uma coisa escondida. E elíptico porque elipse é uma figura de omissão. Então, vocês percebem por que são nomenclaturas afins, né? O sujeito indeterminado, que a gente lembra que os casos são bem específicos, a gente observa aqui verbos na terceira pessoa do plural, sem que se possa, no contexto ou fora dele, recuperar o sujeito, é um dos casos, verbo na terceira pessoa do plural. O outro são aqueles 3 tipos de verbos, ligação, intransitivo e verbo transitivo indireto, sempre na terceira pessoa do singular, com a partícula se e determinação do sujeito. Tem outros casinhos que a gente vai ver mais, mas os casos mais comuns são esses. Também alguns verbos do infinitivo costumam configurar oração com sujeito indeterminado, tá? Mas esses casos são um pouco polêmicos. E, por fim, a oração que não tem sujeito, né? Que, evidentemente, não é um tipo de sujeito, porque é um sujeito que não existe. Mas, evidentemente, apesar de o sujeito ser um termo essencial, alguns linguistas até meio que condenam, né, essa coisa de dizer que o sujeito é totalmente essencial, porque a gente sabe que ele não vai aparecer em toda e qualquer oração. Mas, enfim, como ele aparece na maioria, deixa para lá. Olha aí. Bom, o simples vai possuir um núcleo, como a gente viu, né? Lembrando, gente, que, mais uma vez, puxando aqui o link com o aspecto da concordância, você avistar um sujeito simples não significa dizer necessariamente que não vai haver flexão verbal. Isso depende da flexão desse sujeito. Então, isso aqui é um sujeito simples, ó. O pássaro voou. Sujeito simples. Só um núcleo, substantivo pássaro. Vamos colocar no plural. Os pássaros voaram. Olha aí, ó. É um sujeito simples porque continua com o núcleo, porém, como esse núcleo está flexionado no plural, o verbo vai para o plural. Então, sujeito simples não é garantia de você não fazer a concordância, tá bom? Muita calma nessa hora. O composto possui 2 ou mais núcleos. Em geral, mais uma vez puxando o link para a concordância, em geral, esse sujeito aqui, ele leva o verbo ao plural, tá? Porque se você conta pelo menos 2 núcleos, a ideia é de que você já tem um plural, mas vocês viram as situações especiais em que, mesmo com sujeito composto, o verbo fica no singular. Por exemplo, quando a gente tem um sujeito composto representados por infinitivos, tá? Você não flexiona o verbo. Saber disso, ó? Viver e sonhar é bom. Olha aí, ó. Então, note que situação excepcional, ó. Você tem 2 núcleos do sujeito, mas o verbo está no singular. Por quê? Porque esses sujeitos são representados por infinitivos, ou seja, formas verbais que adquirem características de substantivo. Tem alguma forma de, com esses verbos, levar o verbo a plural? Tem, se você usar artigos aí, tá? Vamos lá, vamos lá. Implícito, tá? Não há um sujeito aparente, ou seja, o sujeito não está revelado, beleza? Mas é possível identificá-lo. Então, muita atenção para essa observação. O fato de o sujeito não estar lá não quer dizer que ele seja inexistente ou indeterminado necessariamente. Então,
Perceba que o inexistente não existe mesmo, o indeterminado não dá para recuperar. O implícito é aquele que, mesmo não estando escrito ou não sendo falado, você consegue recuperar, tá bom? Então, observe todas essas características. O indeterminado também, ó, igual ao implícito, não há um sujeito aparente. Olha a diferença depois do ponto e vírgula, ó. Logo, não é possível identificá-lo. Então, por que esse sujeito não é inexistente? Porque eu estou vendo que uma ação foi praticada. Os sujeitos que inexistem não praticam ações, gente. Até porque não tem ninguém lá. Entende? Não tem ninguém, não tem algo. Então, algo muito importante nesse sentido é perceber, tá? Essas diferenças. Prontinho. Olha, inexistente, ó. Não há um sujeito na oração. Os verbos aqui são considerados impessoais. Então, as gramáticas trazem, tá, algumas situações que são gerais de uso do sujeito inexistente, como, por exemplo, o verbo haver, indicando tempo transcorrido, ou o verbo haver empregado no sentido de existir, verbo fazer, indicando também tempo transcorrido, verbo estar, ser, indicando sensações, tá? O próprio verbo ser indicando distância ou hora, beleza? E os verbos chegar e bastar em construções como basta de problemas, chega de mentiras. Olha aí. Tem mais, tem mais. A gente vai estudar aqui hoje. Estudar não, revisar, né? Então, como a gente sabe, o termo essencial sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. Aqui, você tem um sujeito simples? Sim. Esse simples pode ser determinado ou indeterminado. Notou isso? Então, se o sujeito simples é aquele que tem um núcleo, se eu consigo recuperar, eu tenho o simples determinado, ou seja, ele está lá, escrito ou foi falado, e o simples indeterminado. Ó. Esse simples indeterminado é a mesma coisa de sujeito oculto. Então, se você notar aqui, nesse exemplo que a gente trouxe aí, para analisar, o gênero aí, evidentemente, é uma campanha social, uma campanha institucional, em que a gente tem os dois casos. Perceba que aqui, ó, no título principal da publicidade, o lixo é seu. Veja que o sujeito é simples. Ele só tem aí, gente, ó, um núcleo, que é o substantivo lixo. E está determinado. Então, com certeza, como eu estou vendo aqui o sujeito, está escrito, eu digo que ele é simples determinado. Lá embaixo, aliás, bem aqui no meio, eu cuido do meu quadrado. Olha aí, ó, o pronome substantivo eu atuando como sujeito. Um núcleo mais um caso de sujeito determinado e simples. Se fosse eu e você, devemos cuidar do nosso quadrado. Aí você já teria um sujeito composto, tá? No último caso, olha o verbo faça. Opa, vem aqui. Faça. Faça coleta seletiva condição para um mundo melhor. Faça quem? Pela forma como esse verbo está flexionado, o modo é indicativo de ordem, comando. Espera-se, portanto, nessa campanha institucional uma mudança de comportamento é você. O verbo está flexionado na terceira pessoa do singular, do modo imperativo afirmativo. Então, o pronome que acompanha como sujeito é você. E há uma coisa bem interessante. Em campanhas, em geral, em gêneros da tipologia injuntiva, a gente vê muito imperativo. Não se costuma, gente, não se costuma, ou saber o que eu estou dizendo, explicitar o sujeito com verbos no imperativo, tá? Ou seja, quando a gente usa imperativo, a gente não costuma falar ou escrever os sujeitos. Então, é uma situação em que o sujeito aparece simples, porém indeterminado. Tá bom? Olha aí. Música da Ana Carolina, linda. Sujeito composto apresenta mais de um núcleo. A gente já está vendo que é composto mesmo, determinadíssimo, tá aí o título, com os pronomes substantivos, eu e você, atuando aí, né, nessa canção maravilhosa. Show de bola. Sujeito implícito.
Dê prioridade para a sua saúde, cuide-se, mantenha os seus exames em dia. Mais uma campanha institucional aqui, o Outubro Rosa. Veja os verbinhos: dê, você, cuide-se, você e mantenha. Você de novo. Aí tu já pensou ficar repetindo esses sujeitos? Talvez por isso, né, por essa não necessidade, até por questão mesmo de organização da parte verbal, dos anúncios publicitários, das campanhas institucionais, como é o caso que a gente está analisando, não precisa ficar repetindo esse sujeito, né? Então veja que ele não foi escrito. Aliás, quem escreveu fui eu, por isso que eu botei os quadradinhos, para você perceber que dê, cuide e mantenha tem todos o mesmo sujeito, ou seja, você. E aí a gente vê que pelo contexto, o público-alvo, a referência a esse você, são as mulheres, né, que são mais acometidas do câncer de mama. Homens também são, mas muito raro, tá bom? Aí a alusão à cor rosa, que é considerada uma cor representativa, né, do gênero feminino. Implícito, desinicial, culto, elíptico, todas essas nomenclaturas, gente, servem ao mesmo propósito, ao mesmo tipo de sujeito. É aquele que ocorre como um recurso de coesão. Olha só. Por omissão, ou seja, esse tipo de sujeito, apesar de não ser falado ou escrito, pode ser recuperado. Como eu disse, esse aqui a gente chama de sujeito implícito desinicial. Por quê? Desinicial vem de recuperável, ó, recuperável pela desinência do verbo. Ou seja, você vai ver exatamente como o verbo está flexionado, considerando mesmo os pronomes que acompanham as flexões verbais de gênero e aliás, gênero não, pelo amor de Deus, de número e pessoa, tá? E, em se tratando do imperativo, evidentemente, saber quais são os pronomes que acompanham, né? Por exemplo, ó, deixa eu pegar bem aqui o verbo dar. É porque o imperativo, gente, ele tem uma forma de flexão determinada pelo registro padrão. Por exemplo, a segunda pessoa, aliás, a primeira pessoa, ela não se conjuga, tá? Isso no imperativo afirmativo não existe. Entenda que por ser o modo das ordens, dos convites, dos apelos e dos chamados, nós não temos como dar uma ordem para nós mesmos, gente. Uma ordem direta, não. Uma ordem direta a gente dá para outra pessoa. Então, a gente começa a flexionar o imperativo pela segunda pessoa do singular, tá? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, com o verbo dar. Dá tu. Vou já explicar para você como é que ele se constitui. Vou colocar entre parênteses, porque, como eu disse, os sujeitos representados em geral pelos pronomes oblíquos, pelos pronomes retos, eles estão implicitados. De você, demos, nós, dai, vós, deem, vocês. Ó, está vendo? Essa é a flexão no modo imperativo do verbo dar. Aí a tia Flavinha vai contar aqui um segredinho para você. Tá vendo a segunda do plural? Aliás, peraí, deixa eu apagar aqui, pegar Erasure. Agora vai dar certo. Perceba bem aí, a segunda do singular, tá? E a segunda do plural. De onde essas formas vêm? Qual é a forma primitiva que vai dar origem a elas? Elas duas saem do presente do indicativo, gente. Veja aqui, no presente indicativo a gente vai ter o verbo dar assim, ó. Eu dou, tu dás. Aí ele vem pra cá na segunda do singular sem o S. Fica dá tu. Isso aqui é imperativo, tá? A segunda do plural, como é? Dais. Eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dais. Tira o S, fica dai. E o resto vem da flexão do presente do subjuntivo. Que eu dê, que tu des, que ele dê. Aqui, ó. No caso do imperativo, não é ele não, viu? É você. É o pronome de tratamento. Tanto na terceira do singular quanto na terceira do plural. Repare isso aí também. Importante. Aí, demos nós,
Deem vocês. Pronto. Viram? Então, muita calma nessa hora. Cuidado quando os imperativos formais forem cobrados, tá? Bom, agora vem um caso do sujeito indeterminado, que é um sujeito assim, nenéns, que a gente vai utilizar por N motivos. Ora, a gente pensa assim, não nas regras que vão nos ajudar a identificar esse tipo de sujeito, mas nas situações concretas a partir das quais nós vamos utilizá-los. Quando um gênero ele exige do emissor uma certa impessoalidade, é comum o uso da terceira pessoa do singular e do plural para marcar esse distanciamento, certo? Entre o emissor e aquilo que ele diz. Há também outras formas, por meio de recursos linguísticos de impessoalização. Um deles é o sujeito indeterminado. Ou seja, quando você joga um verbo na terceira pessoa do plural, tá? Você está generalizando essa informação. Apontam que no Brasil, não sei quantos por cento, não sei quantos milhões de brasileiros hoje vivem em insegurança alimentar. Olha aí, ó. Apontam. Se eu não coloco um sujeito, para mim vai ficar um sujeito indeterminado, porque o propósito ali foi realmente generalizar. Entendeu? Vive-se bem no Brasil. Ou seja, olha como eu estou generalizando essa informação com o verbo viver, conjugado na terceira pessoa do singular, com a partícula se. Então, os dois principais casos de uso do sujeito indeterminado são para realmente esconder um sujeito que você não quer revelar, nem sob tortura, tá? Ou porque você realmente não sabe quem é, não sabe de quem se trata, não tem como identificar esse sujeito, ou então para impessoalizar as informações, ou seja, você quer, enquanto emissor, manter ali o distanciamento entre o fato enunciado e você, que é o falante. Entende? Então, vejam que se trata de uma pessoa existente. Olha a diferença. Por isso é que a gente não pode confundir, gente, esse sujeito aí com o inexistente. O sujeito indeterminado existe. Como o próprio nome diz, a gente não consegue determinar. Olha aí, ó. Então, não tem como você confundir. Um implícito não está lá, mas dá para recuperar. Não confunde com o indeterminado. Por quê? Porque o indeterminado não está lá. Esse não dá para recuperar. E o inexistente, o nome já diz, né, filho? Não existe. Então, você não vai ver, no último caso, sujeito inexistente, alguém ou algo que possa praticar uma ação. Por quê? Não tem quem faça isso. Bom, primeira situação, verbos na terceira pessoa do singular mais o pronome se e sem objeto direto. Por quê? Quando a gente tem um objeto, gente, tem de se tomar um cuidado porque ali o sujeito é paciente. Por isso que tem essa informação muito importante aí embaixo, ó. Perceba que vive-se bem no Brasil, vive-se bem no Brasil. Ó, vive-se. Eu tenho o verbo viver aí considerado intransitivo. Ele não precisa de complemento. Como é que eu sei? Porque o advérbio bem, adjunto adverbial, no Brasil, outro adjunto adverbial de lugar, não são complementos verbais. Vive-se. E eu não sei quem vive. Ou todo mundo vive. Aí é uma forma de generalização. Porém, vendem-se ilegalmente vapors aos jovens brasileiros descabeçados. Souber quantos que faz mal, né? Pode não. Pronto. Olha só. Martia Flavinha, esse venda esse aí. Primeiro, a senhora disse que o verbo não flexiona, porque tá bem aqui, ó. Terceira pessoa do singular. E este aí flexionou. Pois é. Se esse verbo flexionou, é porque você já vai notar uma coisinha. Olha só. Vendem-se legalmente vapors aos jovens brasileiros. Note que vapors aqui, ó, não é objeto direto do verbo vender, não, gente. Esse elementozinho bem aqui é o que a gente chama de partícula apassivadora. Você também, se quiser, pode chamar de pronome apassivador. Certo? Aí vamos à realidade dos fatos.
Quando a gente tem a partícula passivadora, que só ocorre com verbos transitivos diretos ou bitransitivos. No exemplo que eu dei, a gente tem um bitransitivo, ó, repara, quem vende, vende vapers aos jovens, vender esse produto aos jovens brasileiros. Se eu tivesse na voz ativa, eu teria vendedores, aliás, os vapers são vendidos ilegalmente aos jovens brasileiros, na voz passiva analítica. Aqui, essa flexão do verbo, ela se justifica por um único motivo. Esse termo vapers aqui, você pensa que é complemento do verbo? Aqui não. Aqui ele é um sujeito. E ele é um sujeito paciente. Note que do ponto de vista da ação apresentada no verbo vender, tá? Essa ação recai sobre os vapers. Os vapers são vendidos. Entende? Então, aqui eu tenho um sujeito paciente. Por isso que o verbo concorda. Isso não acontece quando o se, ele é uma partícula, aliás, quando ele é indeterminação de sujeito. Se eu não tenho um sujeito, não faz sentido jogar o verbo numa flexão de plural. Porque o sujeito não está lá. Entendeu? Eu não consigo identificar. Bi! Como é que tá, Bi? Você voltou, que bom! Estamos aqui dando uma revisada de sujeitinho, linda. Coisa maravilhosa que vem aqui. Então, nenéns, a segunda é o verbo na terceira pessoa do plural, né? Que a gente usa para generalizar informações. E algumas situações de verbos no infinitivo. Então, assim, principalmente nessas três situações, a gente vê o sujeito indeterminado. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito que eu? Dizem que a liberdade o libertará. Olha esse verbo aqui, gente. Dizem. Tchau, bebê. Até agosto. Dizem. Olha aí, ó. Quem diz? Quando se usa esses verbos na terceira pessoa do plural e o contexto não te permite identificar, é porque o sujeito não está determinado. É o famoso indeterminado. Aí você diz assim, tia, mas é inexistente. Não, gente. Alguém não diz? Claro que diz. Eu só não sei quem que diz, mas alguém praticou a ação de dizer. Então, como é que eu vou dizer que não tem sujeito? Tem sim. Tanto tem que uma ação foi praticada. Só que do jeito que está escrito aí, há uma generalização por não se saber, provavelmente, quem foi que disse. Então, a gente tem uma generalização. E do nada, pá, a Bi aparece. 10 mil anos depois, né, Bi? Mas chegou, né? Graças a Deus. Então, aí depois, mas se eu lhe disser a verdade, eu vou acabar quebrado, e alguém vai ter 7 anos de azar, né? Ou seja, o espelhozinho aí, numa figura de linguagem chamada personificação ou prosopopeia, conversando aí no diálogo hilário com a Elga. Então, assim, gente, aí vocês viram na tirinha o porquê que esse sujeito está indeterminado. Dizem que a liberdade o libertará. Muito bem. Olha aí o dizem. Olha aí o alguém. Aqui eu mostrei para vocês. Alguns pronomes, tá? Tem um caráter de indefinição. Por isso mesmo são chamados de pronomes indefinidos. Alguém, ninguém, tudo, nada. Então, cuidado que esses pronomes, gente, eles não vão caracterizar orações com sujeito indeterminado. Eles em si são o próprio sujeito, tá? Olha aqui, ó. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita que eu? Esse alguém pode ser sujeito, ó. Vem aqui. Eu vou acabar quebrado e alguém vai ter 7 anos de azar. Quem vai ter 7 anos de azar? Olha o que essa locução vai ter e te responde. Alguém. Ou seja, eu não vou dizer que isso aqui é um elemento de determinação, mas o próprio pronome é sujeito. E sujeito, ó, simples. Você está entendendo? Porque aqui a gente deve ficar bem atento. Pois é. Então, cuidado. Olha os cat jumps. Tá bom? Show de bola. Eu, marcado ali também o sujeito simples, né? Representado pela forma reta. Eu de novo. E o pronome alguém como sujeito simples.
Olha aí, ó. Nesse caso, eu vou apresentar outras situações em que vocês vão considerar sujeito indeterminado para você lembrar aí. Tiro B. Deixa eu ver aqui. Tem diferença entre tá com acento e sem acento? Não, Bi. Não. Normalmente esse tá aí é a forma reduzida em linguagem informal da flexão da terceira pessoa do singular do presente indicativo do verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está. Ou então, quando a gente diz assim, tá, de estar bem, tá. Então, esse tá é acentuado mesmo, viu? Ô, Bi, só parece que eu não tenho as aulas, né? Mas agora apareceram. Olha o verbo na terceira pessoa do plural, nenéns. Souberam da manifestação no pátio. Veja, alguém soube, não soube? Alguém soube, isso eu posso dizer. Só que eu não sei quem é esse alguém. Então, esse verbo na terceira pessoa do plural não caracteriza um sujeito inexistente. E nem um sujeito implícito, porque eu não consigo recuperar. Mas eu sei que alguém praticou. Então, é um sujeito indeterminado. Sabe-se da necessidade de reciclar o material não absorvível pelo ambiente. Aqui é justamente o verbo saber como transitivo indireto, ó, flexionado na terceira pessoa do singular, com o pronome índice de indeterminação do sujeito. Então, nesses casos, no segundo caso, sujeito indeterminado, nunca que o verbo vai flexionar, gente. Olha como não faz sentido, ó. Sabem-se da necessidade de reciclar o material não absorvível. E note que no contexto em que isso aqui, porventura aparecer, a informação está genérica, está generalizada. Sabe-se da necessidade de reciclar o material não absorvível pelo ambiente. Vamos mais. Respeitem-se aos mais velhos. Verbo transitivo direto preposicionado, terceira pessoa de singular e determinação do sujeito si. É um caso particularíssimo, em que você vê, né, o sujeito aí, aliás, você não vê o sujeito, mas o verbo está flexionado na terceira do plural. Quando a gente diz respeitem-se, essa construção no plural do verbo, ele não faz referência a alguém específico, tá? De nada, Bi. Ele faz referência a todo mundo. Respeitem-se aos mais velhos. Ou seja, espera-se que os mais velhos sejam respeitados. Entende? Então, é uma situação aqui bem particular. Então, eu trouxe aqui um aprofundamento para você. Só se é feliz quando se faz o bem. O verbo ser, que está aí em vermelhinho, tá? Verbo de ligação, também é um clássico caracterizador das orações com sujeito indeterminado. Veja que esse si aqui, ó, eu vou marcar com marca-texto amarelinho, ele realmente, ó, é com indeterminação. Veja como a informação está generalizada, ó, só se é feliz quando se faz o bem. Tem alguns adágios que costumam trazer, né, um sujeito indeterminado. Tem a próxima semana, Bia, ainda. Acho que até terça ou quarta, não sei. É um negócio assim. Eu vou dar aula terça para EJA 7, EJA 6. Terça à noite. Vice? Só se é feliz quando se faz o bem. Muito bem. Vamos mais. Vive-se mais sem estresse, com certeza. Como é que a gente analisa essa construção linguística aqui, ó? O vive-se, verbo intransitivo, está aí na terceira pessoa do singular, com indeterminação. Veja como a informação é generalizada. Vive-se mais sem estresse. Olha aí, ó. Verbo intransitivo, terceira pessoa do singular, e indeterminação do sujeito. Continue prestando atenção no marca-texto, ó. Eu deixei aqui em vermelho, mas não custa nada destacar mais uma vez. Ó, verbo na terceira pessoa do plural, tá? Sem sujeito que possa ser recuperado. Verbo transitivo indireto, mas o si, determinação do sujeito, ó. Bem aqui, bichinho. Beleza? Verbo transitivo direto preposicionado, com determinação do sujeito, uma construção raríssima, mas que também pode caracterizar, né? Verbo de ligação na terceira pessoa do singular, de novo, mas mais o índice de indeterminação do sujeito. E verbo intransitivo.
Verbo que não pede complemento, né? Na terceira pessoa do singular, mas em determinação do sujeito se. Então, você está vendo que eu estou descrevendo as situações e mostrando para você também, por meio da análise dos sentidos, como é que vai se identificar, tá? A oração com sujeito indeterminado. As orações, né? São muitas. Ó, agora vamos para os casos de oração sem sujeito. Como eu disse, venho falando aqui para vocês, neste dia de revisão não poderia deixar de falar mais uma vez. O sujeito inexistente tem suas razões de si. Por que você pode optar como recurso linguístico para esse sujeito? Por esse sujeito, aliás. Exatamente porque você quer expressar certas situações, certos contextos. Por exemplo, se eu quero expressar um fenômeno natural, né? Uma chuva, uma ventania, uma trovoada, enfim. Eu vou usar verbos chamados de impessoais, porque esses verbos não têm um sujeito. Impessoal, ou seja, não pessoal. Quer dizer, um verbo que não apresenta um sujeito. Não tem alguém ou algo que possa ser responsabilizado por aquela ação. Então, os verbos indicativos de fenômenos, literalmente, tá? Verbos como ventar, relampejar, trovejar, nevar, gear e outros do gênero, não tem sujeito, gente. Agora, lógico. Não podemos esquecer de situações que são excepcionalidades. Por exemplo, quando você usa um verbo desses em sentido figurado, a loja amanheceu fechada. Repare que é diferente de quando você diz amanheceu. Por que eu não tenho sujeito? Porque é o raiar do dia. Quem é responsável pelo fenômeno? Não vale pensar assim, não. Por mais que você acredite que seja. Deus é o sujeito. Não. Do ponto de vista da análise linguística, amanheceu é um fenômeno, igual a anoiteceu, entardeceu, escureceu. Então, não tem sujeito, tá, gente? Tudo bem? Olha aí, ó, ventou sem parar. Outra situação em que você vai ter, sim, eu não terminei de completar o raciocínio, né? Falo tanto. Mas, ó, vamos colocar aqui um mas bem bonito. Mas, veja, ó, choveram. Protestos nas ruas. Olha como o verbo chover, gente, está empregado em sentido metafórico, ou seja, em sentido figurado. Veja que você não pode interpretar isso aí ao pé da letra. Não existe chuva de protesto. Aí é no sentido de que houve uma manifestação considerável e que ao longo dessa manifestação muitos se manifestaram. Mas eu posso dizer que nesses contextos em especial, o verbo chover é pessoal, tá? Empregado em sentido figurado. E tem sujeito, sim. Tá aqui, ó. Sujeito. Mas qual é a condição? Você tá vendo que claramente ele não indica mais um fenômeno, ó. Vou botar aqui para você. Sentido figurado. Azul petróleo da cor dos meus olhos. Né, Bi? Bora. Botar azul petróleo. Bem lindo. Outra situação que você vai ver clara com oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Bora lá para marcar textinho de novo. Amarelinho. Verbos fazer, parecer, ficar, estar. Olha o que eles têm que indicar. Significa dizer que nem sempre esses verbos estarão nessas condições de serem verbos de oração sem sujeito. Então, para isso, eles precisam indicar tempo ou fenômenos atmosféricos, tá, gente? Sensações térmicas, por exemplo. Então, fazer, como faz frio. Fazer indicativo de tempo transcorrido. Faz anos que não vejo Paula. Parecer, tá? No sentido de parece quente, parece frio. Não tem sujeito. Ficar, ficou escuro. Que é o sujeito isso aí? Não tem. Estar, indicando o tempo, portanto, fenômenos atmosféricos. Ó, faz 7 anos que estamos morando nesta casa. Então, em relação à oração do verbo fazer, tá? Ó, não tem sujeito. Quem é que é responsável pela passagem do tempo? E aqui você pode substituir tranquilamente por a. Ó. Há 7 anos, que dá no mesmo. Ó. Ou seja, fazer é sinônimo de haver
indicativo de tempo. E o tem, tia? Ótima pergunta. Você não perguntou, mas eu já deduzi que você perguntou na minha bolona de cristal. O tem, gente, realmente substitui semanticamente haver e fazer, indicando tempo transcorrido. Só que o registro formal considera essa substituição não padrão. Entendeu? Então, substituir haver e ter indicativos de tempo, passagem de tempo por ter, é considerado uma informalidade. Bolona de cristal, minha bolona. Minha bolona de cristal azul petróleo, Bi. Olha aí, ó. Tem, substitui. E também não vai ter oração, não vai ter sujeito nessa oração, não, viu? Tô borrando tudo. Emoção, né? Ó. Tem 7 anos e etc. Aí o que é que eu vou dizer para você? Essa substituiçãozinha é considerada, ó, registro ABB. Não padrão. Essa língua portuguesa é um elástico mesmo. Vocês sabiam, gente, que houve uma época em que o ter nesse tipo de construção era considerado formal e o haver e o fazer que eram considerados informais. Gente do céu. Calma, bebê. Calma, jovem. Topperson. Muito bem. Fez frio ontem à noite. Quem é que é responsável por esse fenômeno atmosférico, meu povo lindo? Como é que eu vou dizer que aqui tem um sujeito? Por acaso tu é a tempestade do X-Men? Não. Então, fez frio, não tem sujeito. Fez frio, faz calor. Olha só, não tem como. Está frio, está quente, parece escuro, parece claro. Isso não tem sujeito. Com o verbo haver no sentido de existência, ocorrência ou tempo transcorrido, acho que dele nós falamos na semana passada, né? Havia muitos bois na fazenda. Tu repara que o substantivo bois está flexionado, né? Está no plural. Mesmo assim, o verbo haver não foi para o plural, gente. Sabe por quê? Eu não posso flexionar justamente porque é um caso de verbo impessoal haver como sinônimo de existir, ocorrer ou indicando tempo transcorrido. Viu? Mesmo que o haver seja um verbo principal dentro de uma locução, nesses sentidos, olha que coisa interessante, ele contamina, entre aspas, o verbo auxiliar, ó, devia, e esse verbo também não vai ser flexionado. E perceba como no registro informal a gente tem o costume de flexionar. Haviam muitos bois, haviam muitas pessoas, deviam haver muitos famintos. Olha só. Não. Outra coisa interessante que você não pode esquecer. Em substituição ao verbo haver, existir é pessoal. Se eu trago para cá existir, ó, o verbo vai flexionar. Aí, bois deixa de ser complemento do verbo haver e passa a ser sujeito de existir. Existiam muitos bois. Deviam existir muitos famintos naquela região da cidade. Então, cuidado que esse tipo de coisa aí costuma cair em prova de concurso, minha gente, em vestibular tradicionalista e realmente o povo cai. Porque é aquela velha frase que vovó costuma dizer, o costume de casa leva à rua. Tá? A força do hábito da gente, ela também se mostra no aspecto linguístico, né? Às vezes você usa, que você estranha as determinações do registro padrão na linguagem, né? E aí termina por passar batido. Então, eu mostrei aqui os verbos, né? Deixei aí destacadinhos para você. Depois, analisar com muita calma. Olha aí, ó. Outras construções interessantes que também caracterizam-se como orações sem sujeito. Ó, você usa o verbo ir com as preposições para ou em na indicação de tempo transcorrido. Ó. Por exemplo, já vai para mais de 10 anos que não vejo Lúcia. Já vai para. Nessa construção em si, já vai para mais de 10 anos, ó. Vai para 2 anos que não viajo. Você diz assim, não tem sujeito aqui, né? Ó. Na primeira oração. Na segunda tem, tá implícito, né? Eu não viajo. Cuidado, tô falando aqui. Vai em 10 anos que não visito os meus pais. Não são construções tão comuns, né? Mas como se trata de oração sem sujeito, eu quis dar uma aprofundada aqui na nossa revisão. Eu trouxe para vocês, pra vocês verem como a língua ela é bem ampla, né? Olha aí.
Outra. Passar mais dia denotando o tempo. Ó, já passa das 15, você precisa ir dormir. Já passa das 23. Então, o passar aí, mais o dia denotando o tempo transcorrido, ele não pode flexionar. Então, não é já passam, é já passa. Então, vamos lá. De novo, highlighter. Marca textinho nessas construções, ó. Vice? Tá vendo? Essas aqui eu falei para vocês. Essas construções com os verbos bastar e chegar indicando ordem no imperativo, em construções como essa, ó, baixa de mentira, chega de problemas, chega de choro, chega de dengue. Então, no sentido de ser suficiente, dar um basta não tem sujeito, tá? Verbo ser, também, ó, indicativo de tempo vago, hora, data, distância, aspectos naturais. Olha só, tempo vago, hora, data, distância, aspectos naturais. Vamos. Era uma vez um rei e uma rainha, um reino bem distante. Ai, meu Deus, quer dizer que essa era uma vez aí? Tempo vago, gente. Você sabe quando é esse tempo aí? Você está vendo que o verbo você está indicando claramente um tempo passado, mas não é um tempo específico? Então, esse tempo vago aí é uma oração sem sujeito para você que pensava que um rei e uma rainha eram sujeitos. Não. Uma vez era sujeito de era. Não. São 19 horas. Olha que coisa interessante. O verbo ser, ele é uma exceção no quesito concordância estudado aqui por nós. Por quê? Verbos impessoais, como vocês viram, são verbos que vão ficar na terceira pessoa do singular. Beleza? O que ocorre? O verbo ser é uma exceção. Ele é impessoal, ele não vai ter sujeito nessas orientações semânticas aí, mas é um verbo que, quando ligado a uma expressão numérica, ele vai flexionar. Então, muito cuidado. Análise linguística, inglês, é tudo misturado. Análise linguística em inglês. Adoro. Era uma vez, olha quando eu usei, não era, desculpa, a segunda frase. São 19 horas. Por que que não é 19 horas? Porque o verbo ser, ele costuma não, deve, dentro do registro padrão, concordar com a expressão numérica. Então, veja, se a expressão numérica for igual ou maior que 2, pode ter certeza que ele já vai para o plural. Deu uma trava na língua. São 19 horas. São 2 horas. É 1 hora. Hoje são ou é 24 de março. Datas. Agora, nessa coisa da data aí, ó, o cat jump. Falta o francês. Mon chéri, mon amour, je t'aime. Comment ça va? Ça va bien? Olha, arrasei. Mas também só sei isso. Não força não, Bi. Acabou. Olha aí. Bom, olha só. Quando nessas expressões em que o verbo ser empregado, gente, não tiver acompanhado da palavra dia explícita, ou seja, ela não for falada nem escrita, tanto faz você jogar o verbo são, o verbo ser no plural ou no singular. Vou explicar por quê. A aceitação da concordância no singular é pelo seguinte: como é indicação de data, né? Pode deixar aí no singular. E outra coisa, a palavra dia pode estar implícita, né? Então, é aqui, nessa perspectiva, eu concordaria com dia. Ó. Hoje é dia, tá? E isso, no caso, a palavra não está expressa, gente. E são, caso você queira optar, já que a concordância é facultativa, vai concordar com o numeral 20, que é evidentemente maior que 1. Então, nesse caso, verbo ser na indicação de data, você olha se existe a palavra dia lá escrita ou se ela é falada. Se ela for escrita ou falada, aí o verbo tem que ficar no singular. Hoje é dia, primeiro. Hoje é dia 10. Hoje é dia 30. Não interessa. Se aparecer dia, o verbo ser concorda com ela. Não apareceu o dia, você concorda o verbo ser com a palavra dia, que pode estar implícita, ou com a expressão numérica. Deixa eu falar, Vinha, se eu colocar hoje é dia 1º de agosto. Bom, aí não tem como ir para o plural, né, gente? Primeiro porque tem a palavra dia já, né? Pronto, aqui. Não vou explicitar, não. Hoje é 1º de agosto. Né? Só daqui a 12 dias, né? 12 não, 22 dias.
Hoje é 1º de agosto. Você não está vendo aí a palavra dia, não é verdade? Então, como eu poderia colocar singular ou plural? Porque a impossibilidade plural. Porque eu concordaria com a expressão numérica, nesse caso. A expressão numérica é 1. Então, não tem como jogar sendo um plural. A outra possibilidade é com a palavra implícita dia. A palavra implícita dia não está no plural. Então, aí, a única possibilidade é singular. Viu? E uma curiosidade. Sempre que você for se referir ao dia 1, entre aspas, é dia 1º, viu, gente? Não é dia 1, é dia 1º, dia 1º sempre. Formal. Aqui, ó. Alguns verbos indicativos de sensações: doer, coçar, cheirar, feder. Na expressão, não fede nem cheira. Bem popular, né? Tem sujeito, não. Onde lhe dói, senhora? Um médico pergunta para a paciente. Não tem oração. Aliás, não tem sujeito nessa oração onde lhe dói. Senhora é vocativo, gente. Cuidado, ó. Sujeito é um termo sintático que ele não pode ser isolado por vírgula, tá? Se existe uma vírgula, aparentemente, depois do sujeito, ela deve estar isolando outra coisa, não o sujeito, viu? Sujeito não é um termo isolável. Fede muito aqui neste local. Qual é o sujeito, gente? Você vê que é uma sensação, uma impressão. Não tem sujeito para isso. Está coçando onde? Também não tem o sujeito. Cheira muito mal quando falta uma higiene adequada. Então, não tem. Essas situações aí todas configuram orações sem sujeito. Muita coisa, né? E ainda temos o famoso sujeito oracional. Na verdade, esse títulozinho não está correto, não, viu, gente? Aqui já é sujeito oracional. Ocorre quando o sujeito é representado por uma oração, ou seja, uma oração inteira, que atua no papel de sujeito. Ela pode estar na forma desenvolvida ou estar na forma reduzida, como a gente vê aqui, ó. Não é educado ofender as pessoas. O que não é educado? Ofender as pessoas. Então, você vê aqui, como eu tenho um verbo aqui, ó, como núcleo nominal do sujeito, é o sujeito oracional. Convém que se respeitem as pessoas. Como é que eu sei que isso é um sujeito? Porque eu estou vendo que o verbo convém é intransitivo. Ou seja, que se respeitem as pessoas, convém. Espera-se que haja pessoas melhores para o mundo. Essa oração é sujeito paciente de esperas. Que haja pessoas melhores para o mundo é esperado. E quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa expressãozinha, né? Nesse adágio, nesse dito popular, também é considerada um sujeito oracional. Perceba que todas elas, gente, têm um verbo, não é isso? Em sua constituição. Por isso que a gente está chamando de sujeito oracional. Ofender, respeitem, haja e fere. Ó, tá vendo? É isso que constitui os sujeitos oracionais. Então, você viu aqui todo tipo de sujeito que você podia e não podia imaginar. Então, só recapitulando, simples, uma palavra, um núcleo, composto, 2 palavras, 2 núcleos ou mais, né? Vamos colocar aqui para não ficar achando que sujeito composto é só quando tem apenas 2 núcleos. Não. 2 núcleos ou mais. Cuidado. Indeterminado. Esse está escondido, não é isso? O ocúpito elíptico, você pode recuperar, ó. Chegamos. Nós. Cheguei. Eu. E aqui, ó. Chegaram. Se eu não conseguir recuperar pela oração, pelo contexto, é indeterminado. Inexistente, você acabou de ver todos os casos e mais alguns, né? Você vê que esse quadrinho resume, nem resume mesmo toda a coisa, ó, mas fenômeno da natureza, haver, existir e fazer, indicando tempo transcorrido, são os mais, vamos dizer assim, usuais ou mais vistos casos de oração sem sujeito. Então, você tem um quadrinho resumo para você. Cebolinha! O verbo entrega, o sujeito da oração. Que fofoqueiro. Adoro. Entendeu? Entrega. Bom, o contexto não deixou claro, mediante ambiguidade, de entregar no sentido de levar algo a alguém, né? Entregar, por exemplo, o pacote à pessoa, ou entregar no sentido de dedurar. Por isso, houve essa interpretação interessante aí do Cebolinha, o cagueta, né? Então, quem é o sujeito da oração? Cagueta, fofoqueiro, bicho mala, né? Hora da questão.
Gente, essa foi uma das questões mais enigmáticas sobre o sujeito que o Enem cobrou para você que pensa. Infelizmente, de maneira equivocada, que o Enem não cobra gramática. Cobra, gente. O que o Enem não faz, evidentemente, é trazer aquelas regras que, se cobradas só pelas regras em si, vamos dizer assim, sem uma reflexão sobre os contextos de uso, não adianta de muita coisa, não. Pelo menos para você ter uma perspectiva mais geral da língua, né? E das variações linguísticas, óbvio. Então, ele cobrou um sujeito, para vocês verem, e foi o sujeito implícito, que a gente chama de oculto, desnencial. Nesse caso, foi tão interessante a questão que o Enem cobrou um caso de sujeito implícito como recurso coesivo. Ou seja, o Enem não simplesmente chegou e pediu para o aluno identificar o tipo de sujeito da oração, mas entender o porquê do tipo de sujeito naquele contexto. Ou seja, que o aluno verificasse que um sujeito elíptico, um sujeito implícito, ele é sim um recurso de coesão por omissão. Ou seja, quando você, para organizar melhor as informações do texto e evitar as repetições, omite deliberadamente, ou seja, por vontade própria, o sujeito. Então, como eu disse, gente, analisar essas construções sem ver o porquê delas, como elas ajudam a organizar os textos, os efeitos de sentido, não é muito bom. Não faz a gente ter uma visão mais completa da língua, né? Então, vamos lá. Ó. Aqui você tem dois termos retomados. Aqui, ó. O italiano influenza, tá? E o francês gripe. Perceba que os numerais ordinais aqui, ó, substituem o sujeito indicando a hierarquia. O primeiro, ou seja, o italiano influenza, tá? E o segundo, que é o francês gripe. Quando ele utiliza o último período do texto, ele coloca supõe que fizesse, referência em relação ao termo último, o francês griper, e a resposta fica sendo letra E. Caso de sujeito elíptico, coesão por elipse do sujeito. Assim encerramos nossa aula, nenéns. Obrigada pela companhia, pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.